palavra morte aqui é Hades. Hades. Hades, na mitologia, era um deus das regiões mais baixas do reino inferior da morte. Hades era um deus da mitologia grega. Era o deus das regiões inferiores, das regiões mais baixas. É nesse reino, segundo a hermenêutica primitiva, se encontram todas as pessoas. Mas nosso Senhor, a morte não pôde retê-lo. O Hades não pôde retê-lo. E ele colocou todos aqueles espíritos dentro da esfera do seu reino. E mais ainda, ele foi até os espíritos em prisões, estes que se rebelaram. E ele pregou a todos eles. Esse assunto é muito profundo, porém não há ninguém que possa perscrutar isso. Da minha parte, eu só chego até aqui. Mas o que eu digo para vocês, que esse é o ponto principal. Sua alma não foi deixada no Hades. E diz, nem o teu santo viu a corrupção, a destruição que é efetuada por meio da decomposição do corpo. Seu corpo não entrou no estado de decomposição. Escute isso, irmãos. Seu corpo, o corpo de Cristo, na morte, não entrou no estado de decomposição. Por isso que muitas vezes eu afirmei para vocês aqui, não foi a morte que entrou nele, foi ele que entrou na morte. Não foi a morte que o matou, foi ele que se entregou ao Pai em espírito. Ele entregou o seu espírito ao Pai. O seu corpo desceu às profundezas das regiões inferiores. Porém, seu corpo não entrou em decomposição. Porque a morte não tinha poder sobre ele. O salário do pecado é a morte. E nele não havia pecado. Na sua natureza humana não havia pecado. Você vê a glória de tudo isso? Agora, eu quero fazer 3 perguntas. Porque era impossível que ele fosse retido pela morte. Segunda pergunta. Por que a sua alma não foi deixada no Hades? E a terceira pergunta. Por que o seu corpo não entrou em estado de putrefação? Por quê? Aí está o grande ponto. Uma parte disso eu já abordei. Tomando aquele texto lá de João 14:30. Aí vem o príncipe deste mundo e ele não tem nada em mim. Durante a sua vida terrena, diante dos seus pais, nele não havia pecado, não havia desobediência, não havia nenhuma mácula, nenhum resquício de pecado. Por isso João disse, eis o Cordeiro de Deus. Mas não só isso, irmãos. Lá na tentação, ele venceu Satanás. Lucas, capítulo 4, versículos 2 a 12. Você vai ver a vitória dele durante aqueles 40 dias, onde ele foi tentado. O escritor aos Hebreus, em 2 textos, vai dizer isso para nós. No capítulo 2, versículo 18, na parte B, diz que ele, tendo sido tentado, na parte final, diz, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer a todos os que são tentados. Mas não só isso. No capítulo 4, versículo 15, diz assim, na parte final, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, porém, sem pecado. Agora você consegue entender por que era impossível que ele fosse retido pela morte. Você consegue entender por que sua alma não foi deixada no Hades, por que o seu corpo não entrou em decomposição. Porque ele foi o homem aprovado diante de Deus. Em João capítulo 19, versículo 4, sabe o que Pilatos disse? O juiz que estava condenando ele, em João 19, 4, não acho nele crime algum. Você quer mais um testemunho incontestável? Está em Mateus capítulo 27.
Quando o centurião, diz assim, Mateus 27, versículo 54, o centurião e todos os que estavam com ele, guardando o corpo de Cristo, quando viram os terremotos, quando viram aquele eclipse, eles disseram, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Não só isso, irmãos. O ladrão da cruz, na revista Corrigida, ele diz assim para Jesus, Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Durante toda a vida e ministério de Jesus, ele nunca encontrou uma fé como essa. Nunca ele encontrou uma fé como essa. E nunca ele encontrou uma fé numa condição como aquela. Não havia pecado. Então, não havia outra alternativa. A natureza de Deus exigia isso. O propósito de Deus requeria isso. Irmãos, é maravilhoso pensar dessa forma. Não tinha outra alternativa. Apesar do poder da morte, do poder do pecado, do poder do inferno, de todos os poderes que estavam contra ele, na sua carne, na sua humanidade frágil, ele é um grande vencedor. E o mais lindo em tudo isso, que agora a satisfação toma conta dele, ele foi ungido com óleo de alegria. E agora ele exulta, porque ele vê o fruto do seu penoso trabalho. O pai terá uma família de muitos filhos, que serão conformados à imagem dele. O Espírito Santo vai ter um santuário para a sua habitação eterna. E ele terá uma noiva para a sua satisfação e glória. Por isso, o escritor aos Hebreus diz, por causa da alegria que lhe estava proposta. Ah, irmãos, que a alegria do Senhor tome o nosso coração aqui nesta manhã. Porque você precisa saber por que você come e bebe desse pão e desse cálice. Porque nós fomos chamados a participar de uma grande festa de alegria. A vitória do Cordeiro. O Cordeiro que venceu. O Cordeiro que foi ressuscitado. Este Cordeiro venceu. Este Cordeiro que foi aprovado. Quando você lê, irmãos, 1 Pedro 1,20, diz que ele é o Cordeiro que foi prometido antes da fundação do mundo. Mas Apocalipse, capítulo 13, vai dizer que ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ah, amados irmãos, isso precisa tocar profundamente o nosso coração. Vamos ler esses dois textos, por favor. Bom, senhores, acho que deu nosso tempo. Eu tenho estado sem palavras e não tem palavras. E essa mesa do Senhor, esse evento que nós temos nos domingos, iniciando a semana, me aperta o coração conviver nesse mundo pela fraqueza e limitação de não conseguir sensibilizar as pessoas para o novo nascimento e elas correrem para baixo, para cima, querendo ganhar essa vida. E não há como sensibilizá-las para essa vida de obediência a Deus. Isso me toca muito. Mas enfim, faz parte da vida de qualquer cristão verdadeiro. Essa consciência, esse heterodoxo de viver em Cristo, portanto uma alegria, como ele falou, eterna, apesar do estado de limpeza, né, de metanoia, de transformação que a gente está.
Mas o dolorido é ver o mundo que jaz no maligno e as pessoas não perceberem o que estão fazendo. Isso é doloroso. Mas enfim, bom domingo para vocês. Bom almoço de domingo. E se Deus quiser, até amanhã, às 6 horas da manhã, aqui com os nossos mini treinamentos. Amanhã, começando com mais um curso de fundações. Mini treinamento de fundações. Tchau. Obrigado.